Estimados internautas e saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, em que atraímos líderes moçambicanos para que eles na primeira pessoa possam deixar ficar as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos adquiriram, que conhecimento prático ou ferramentas técnicas que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes, saber ser, estar, comportamento, caráter que acomodaram na sua própria personalidade para acomodar quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático. É nossa pretensão, através deste programa, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes que são líderes, sejam responsáveis da importância de transmitirem um legado positivo para uma boa influência e que sejam também empáticos com as causas que defendem e sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós usamos para a materialização deste programa é a técnica da comunicação, porque entendemos que a comunicação e a liderança estão uma para a outra. Por um lado, a liderança é para a comunicação, a forma como se aplica a comunicação enquanto uma ferramenta, e a comunicação é para a liderança uma das suas principais ferramentas ou instrumentos, através do qual os líderes podem transmitir as suas ideias de forma concreta, simples, direta e perceptível, para que os seus liderados possam compreender os pensamentos, as ideologias, a identidade estratégica, a filosofia, possam se identificar com estas e também possam seguir de uma forma consciente. Temos como líder convidado para a edição de hoje o Dr. Djalma Lourenço, ele que é político, licenciado em Psicologia e Pedagogia, pós-graduado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Professor Dr. Djalma Lourenço, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Saudações a todos que nos ouvem, mas queria dizer que eu não sou professor doutor, nem sequer sou doutor, apenas licenciado em Psicologia e Pedagogia, um curso que já nem existe, ele foi repartido em vários. Portanto, eu sou psicopedagogo e pós-graduado, portanto, em Gestão Estratégica em Recursos Humanos. Muito bem, muito obrigado. Dr. Djalma, quais são, na sua ótica, os principais atributos de liderança que elenca como sendo os mais importantes para a liderança nos dias de hoje? Entendemos que a liderança não é algo estático e é muito mais do que uma ciência, é na verdade uma prática. Olhando para as contingências no mundo que se encontramos hoje, alguns teóricos descrevem o mundo atual como sendo um mundo VUCA, dizem que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Quais são, em sua opinião, os atributos mais importantes para a liderança nos dias de hoje? Bom, a pergunta é pertinente, é provocatória, uma boa forma de começarmos, mas eu não sei, quer dizer, como muito bem disse, o mundo é volátil, é em constante mutação, as coisas variam, as pessoas também, em função exatamente dessas mudanças que acontecem no mundo. Mudanças socioeconómicas, culturais, políticas, etc. Mudanças essas que influenciam também o modo de ser e estar das nossas famílias. Então, quais são os predicados fundamentais para a liderança? Isso depende, mas para mim, entre várias, eu vou falando, vou dizendo aquilo que eu penso. Né? Primeiro que tudo é honestidade. Não é?
a honestidade é fundamental. Depois da honestidade, nesse processo de liderança, a pessoa tem que aprender a respeitar o outro, a conhecer o outro. Respeitar e conhecer a pessoa com quem a gente trabalha, com quem a gente se comunica no dia a dia para fazer acontecer as coisas. Mas é preciso também ter um espírito de autoajuda, um espírito de trabalho em equipe. Isso para mim também é fundamental. É preciso ter o espírito de partilha, não é? Partilha no sentido de estar disponível, sempre disponível, em ensinar ao outro aquilo que tu conheces. Pouco ou muito, ensinar. Ensinar sabendo que também tens muito a aprender, não apenas ensinar. E tem outro predicado, que é até religioso. Não faças ao outro aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Enfim, é muita coisa junta, não é? Mas se eu não sei trabalhar em equipe, se eu não sei transmitir aquilo que eu conheço, e nem gosto de fazer isso, se eu não sei ouvir, não é? Se eu não sei compreender, se eu não sou humilde, se eu não sou honesto, não sei se é possível ser líder. Posso ser um bom chefe, naturalmente, entre aspas, né? Mas líder já não. Como se diz, os líderes deixam um legado, não é? Enquanto eu trabalhei como chefe, vamos começar aí, não é? Não sei se sou líder ou não, mas enquanto assumi cargo de direção e chefia, que por sorte ou azar, mas não gosto muito de usar a palavra azar, mas por sorte ou pelo destino, desde que eu deixei a carteira escolar, e não foi só comigo, foi com muita gente da minha época. Portanto, eu terminei aquilo que se chama nona classe, na altura ainda estávamos na transição de quinto ano a nona classe. Estou-me a referir, portanto, perdão, de 77, 78. Quando termino a nona classe, como queiramos, o quinto ano, com apenas 19 anos, não é? Eu sou de 1959, setembro de 1959, e muito cedo comecei a trabalhar. Mas isso aconteceu com muita gente da época, porque estamos a falar da geração 8 de março, não é? Porque a geração 8 de março não são só necessariamente aqueles que, depois da decisão do presidente Samora Machel, foram para o centro 8 de março, ou imediatamente foram. Mas tem muita gente que não só foi ao centro 8 de março, foram assumindo outras atividades, outras tarefas, em várias frentes de produção, em várias frentes económicas e culturais, e até políticas do nosso país. E eu, logo cedo, fui trabalhar para, na altura chamavam-se Serviços Provinciais de Educação e Cultura, na província de Sofala. Muito bem. Estava o falecido Boaventura, que Deus o tenha, e muitos outros. E fui logo, a partir dali, chefe de setor. E de chefe de setor, fui chefe de Serviços Provinciais, de Cultura, não é? Depois diretor provincial de Cultura, diretor provincial de Cultura, Juventude, diretor provincial de Cultura, Juventude e Desportos, enfim, e isso nas províncias de Manica, perdão, e na província de na província de Manica, na província de Sofala. Foi onde exerci esses cargos, e mais tarde passei pela província de Gaza, onde exerci outras funções, mais precisamente funções do governador provincial, e terminei a minha carreira profissional perdão, aqui em Maputo, no Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema,
Portanto, eu estou aposentado desde o ano 2000. Mas como eu dizia, nesta etapa toda, nesse percurso todo, não é? O que eu aprendi como chefe, não é? Não vou utilizar a palavra liderança, porque se fui líder ou não sou eu, não cabe a mim dizer isso, mas assumindo esses cargos de direção e chefia, o que eu aprendi foi sempre partilhar o pouco que eu sabia, o pouco do meu conhecimento, tenho que partilhar, formar equipes de trabalho, porque eu não sei de tudo, não é possível eu saber tudo, conhecer todos os requisitos, todos os ingredientes, tudo que é necessário para fazer acontecer alguma coisa, para fazer cumprir com um determinado plano, para fazer cumprir com um determinado objetivo. Ora, se eu não sei, eu tenho que saber me juntar, portanto, juntar com as pessoas, ajustar com as pessoas que realmente eu vou identificar na equipe. Eu como um treinador de futebol, não é? Um treinador de futebol está na sua equipe, ele chega na equipe, pode ser que ele já conheça as pessoas de fora, porque já sabia daquela equipe naturalmente, e via jogar, mas ele quando chega lá, por aquilo que ele via e por aquilo que ele vai encontrar, de facto, nesse contato direto com as pessoas, ele vai perceber que afinal de contas, aquele jogador é melhor na defesa do que no ataque. Vai descobrir que o médio, afinal de contas, é melhor na defesa do que no ataque, ou até é capaz de descobrir que estava a jogar sempre, ou que estava a jogar sempre na defesa, vai descobrir que ele é bom à frente. E dá resultado. Ou então é capaz de dizer que não, a esta equipe que eu tenho, preciso de juntar mais fulano e cicrano que eu conheço, que está a jogar não sei onde, mas que tem qualidades Y, X e Z, e que agregando, juntando, portanto, ao nosso grupo, vai agregar valor. Então, se a gente consegue fazer isso, estamos no bom caminho no processo de gestão ou de processo de liderança. Muito bem. Se eu consigo formar uma equipe de trabalho, e sempre procurei fazer isso, que mesmo durante a minha ausência esta equipe continua a funcionar, não é? Tenho uma viagem de serviço, vou de férias, não é? Há pessoas que não gostam de estar de férias porque acham que entrando de férias tudo para. Fica parado. É uma forma de chefiar, uma forma de ser chefe, mas eu nunca fiz isso. Eu sempre gostei de sair sabendo que atrás tenho uma equipe a funcionar, uma equipe a quem eu deposito da minha confiança, uma equipe que eu acredito nela. Muito bem, excelente. Vi que ao longo da sua explanação esteve a elencar como as principais frentes, podemos assim dizer, de preocupação num programa de planificação e de governação a nível de uma província, a nível de um país, e referia-se à diretiva econômica, cultural e política, como sendo também as três principais áreas em que teve a oportunidade de exercer a sua liderança nestas. Gostava de compreender, olhando para a sua geração, enquanto geração 8 de março, quais são a preparação, olhando para aquele ambiente, aquele contexto social e cultural da geração 8 de março naquela altura. Que tipo de preparação ou ideologia é que a geração 8 de março tinha ou tem e teve traz até hoje, que lhe facilitou incorporar-se em frente destas frentes a nível de preocupações econômicas, culturais e políticas? Ok. Deixe-me antes dizer que no meu percurso de profissional também tive uma componente política, né? Fui membro do Comitê de Verificação enquanto trabalhei na província de Manica, e membro do Partido de Frelimo.
Em Sofala fui secretário do Comitê Provincial para a Demobilização e Propaganda e também fui membro do Comitê Central. Agora, o que é que nós aprendemos como geração 8 de março? Para mim, pessoalmente, a primeira coisa que eu aprendi e que até hoje marca a minha vida, primeiro no sacrifício e último no benefício. Isto foi o que o saudoso presidente Samora Moisés Machel nos ensinou. E eu, repito, até hoje sou vítima disso. Não tenho nada contra aqueles que durante o percurso cedo aprenderam que não era tão bem assim. Não estou a dizer que nós temos que ir para esse diapasão. Cada um sabe o que é melhor para si. Não é? Por quê? Porque toda decisão, todo posicionamento que a gente toma na vida tem os seus prós e os seus contras. Quando eu assumo ser o primeiro em sacrifício e o último no benefício, em alguns momentos até prejudico a minha família. Não estou a falar de mim. Posso me prejudicar a mim, mas também prejudico a minha família. Até involuntariamente. Não é? Mas é uma forma de ser e de estar. É uma forma de ser e de estar. É uma opção. Mas é o que aprendemos. Era assim. Com o presidente Samora Moisés Machel era assim. Sabe? Quando nós discutimos hoje sobre corrupção, eu costumo dizer aos meus filhos: a corrupção em Moçambique teve dois momentos, duas interpretações. Nós, geração 8 de março, aqueles que viram a Frelimo entrar em 74, proclamar a independência em 75, e todos aqueles que foram da Frelimo, fundaram a Frelimo, etc., e vieram de lá, desde a luta armada de libertação nacional. Para essa geração, a palavra corrupção significava corrupção sexual. Basicamente, viva Frelimo, viva, abaixo corrupção. Quando se dizia abaixo corrupção, estava se a referir a corrupção sexual. Hoje, a palavra corrupção tem outro significado. Basta falar de corrupção, estamos a falar de corrupção material, estamos a falar de corrupção financeira, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de desvio. São duas escolas, são duas fases, são dois momentos. Mas é a nossa história. E a nossa história, ela tem, como qualquer outra, vários momentos, várias fases. Então, aprendemos isso, basicamente. E eu sou escravo desse princípio, não é? E aprendemos o amor ao trabalho. Mas o amor ao trabalho aprendi em primeiro lugar do meu falecido pai, que Deus o tenha também. Fazer sempre o melhor. Fazer sempre o melhor. Seja qual for o trabalho que você tiver por fazer, faça todo o esforço para que esse trabalho saia bem feito, ou seja bem feito. Isso também aprendemos. Por isso que essa geração é uma geração sacrificada, que fez tudo o que apareceu. Fomos professores sem sermos professores. Fomos técnicos operários sem sê-lo, sem termos tido antes uma formação. Aprendemos fazendo. Aprendemos fazendo. E é isso. Não sei o que posso mais dizer. Quer dizer, pode-se dizer muita coisa a mais, mas esses são os elementos básicos. E é isso que norteia e sempre norteou a minha forma de ser e estar enquanto trabalhei, enquanto assumi os cargos de direção e chefia.
Muito bem, está excelente. Marcou-me em particular a interpretação contextualizada do termo corrupção em 2 momentos e fez-me aqui pensar intuitivamente de que forma é que a corrupção espiritual, isto é, moral, é que toma lugar a partir destes 2 subtipos de corrupção que esteve aqui a fazer menção. Voltando um pouco para a formação técnico-profissional do Dr. Djalma Lourenço, gostava de compreender em que medida é que a formação em áreas que foram instrumentais para ajudar a compreender o comportamento humano e bem como a gestão de relações interpessoais. De que forma é que essas técnicas, ferramentas foram importantes para o seu trabalho de liderança, de gestão de pessoas, gestão de expectativas, gestão de conflitos? Em que medida é que isto é importante? O conhecimento em geral para a liderança e este conhecimento em particular, essas ferramentas foram importantes para o seu trabalho. Olha, eu sou uma pessoa, em princípio, impulsiva. Não parece, né? Não parece. Não parece porque este é um dos primeiros requisitos, é um dos requisitos importantes. Você tem que se conhecer a si mesmo e saber, não é? Se autocontrolar, saber a tal questão de saber ser e estar, não é? Tu tens que conhecer quais são as suas fraquezas para poder lutar contra elas e autossuperar-se. Isso é fundamental. Não vais apanhar nenhum homem perfeito, nenhum homem perfeito, mas sabe que isso a mim mesmo me preocupa, a mim mesmo em primeiro lugar, mas me preocupa também saber as causas que estão por detrás do comportamento, de determinado comportamento de A, B ou C. Eu tive ao longo da minha vida toda, desde a juventude, etc, sobretudo já na adolescência, juventude e já na fase adulta. Essa situação de estar perante vários casos em que, mas por que será? As pessoas correm logo para condenar. Cicrano, é porque ele, é porque não sei quê, é porque não sei quantos, etc. Eu parei para pensar. O que há? O que pode estar por detrás de um determinado comportamento? Para isso eu tinha que estudar o comportamento humano. Um episódio que me marcou bastante foi a morte de um médico. Um médico. Sabe como? Suicidou-se. Atirou-se de um prédio, 4º ou 5º andar, e caiu, estatelado, morto. Não vou aqui dizer qual é esse prédio, mas eu vivia na altura na cidade da Beira. Acabava de regressar de um filme noturno, assistir a um filme da noite, não é? Aquele filme das 20 e 30, 20 horas. Regressei a casa, já deviam ser 23 por aí, estava a jantar, quando sentimos aquele estrondo. Um médico suicidou-se. Mas como é possível um médico que teve toda a formação que teve, toda a preparação que teve, inclusive para controlar as emoções, para controlar o seu comportamento, a sua forma de ser e de estar, mas atirou-se. Então eu fui fazer psicologia, mas encontrei também a pedagogia, que é muita boa coisa. Exatamente. Não é? Muito boa coisa, sobretudo para quem gosta de transmitir o conhecimento, porque até você pode ter muito conhecimento, mas não ter jeito para transmitir, não saber ensinar. E foi justamente por isso também, quando foi necessário, eu cheguei à conclusão, bom, agora vou fazer mestrado, mas o que é que vou fazer?
gestão estratégica de recursos humanos. Por quê? Porque continua sendo a questão de relações humanas, questão de compreender o outro, gerir comportamentos, etc, etc. Sou bom nisso? Não direi que sou. Se calhar não sou. Sou médio ou péssimo. Mas tento fazer o meu melhor. Tento fazer o meu melhor. Enquanto dei aulas, também fui professor. E eu era daqueles professores que, se eu percebia que a matéria que eu dei naquela aula, os meus alunos não captaram bem, não compreenderam bem, quando eu fosse a casa, ia com essa preocupação na cabeça, mas se não compreenderam bem, foi porque eu não expliquei bem. O que é que eu tenho que fazer? Quais são os exemplos que eu tenho que encontrar para poder explicar os meus alunos e eles entenderem aquilo que eu vou passar como mensagem ou como conhecimento. Então, a questão do comportamento, conhecer e compreender o comportamento, a psicologia, a pedagogia ajudou-me também e isso é fundamental para mim. Muito bem. Diante deste conhecimento técnico, científico, pragmático, qual foi então, desde então, o estilo ou a escola de liderança que adotou, assumiu e que passou a empregar nas várias responsabilidades que teve de gerir equipes? Qual é o estilo ou a escola de liderança que caracteriza o Dr. Djalma Lourenço? Essa pergunta para mim não tem resposta. Estaria a falar, portanto, de conceituados pensadores, etc, etc. Eu uso, é verdade que bebo um pouco de cada um deles, mas não vou dizer que faço apenas o que um ou outro. A minha grande escola de liderança está na base, está no terreno, está nesses princípios todos que eu acabei de dizer agora e naturalmente naquilo que leio também, não é? Também naquilo que leio, não é? Um dos livros que me marcou muito nisso foi 48 Leis do Poder. Tive muita pena de ter lido esse livro muito tarde, não é? O Augusto Cury também tem muitas obras sobre isso. Quer dizer, mas qual é exatamente a escola? Não sei. Para mim, a escola de liderança está no terreno. Se você sabe lidar com as pessoas, compreende as pessoas, respeita as pessoas, trata todas elas de modo igual ou de igual modo, então essa aqui é a principal escola. Outra escola, quando eu disse não faça aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti, eu tive um episódio enquanto trabalhei em casa, muito polêmico. Nesse episódio, o governador obrigou um dos seus diretores a beber água suja. Saiu na televisão, etc, etc. É verdade que o que sai na televisão é 1 segundo, 2, 3 segundos daquilo que está a acontecer em 30 minutos, em 1 hora de tempo. Eu posso fazer essa entrevista que estou a fazer agora, essa conversa que estamos a fazer agora, e vocês irem retirar só um trecho de cada coisa. A interpretação pode ser diferente. Mas eu gostei de saber mais tarde, com algumas pessoas que... o Sr. Djalma Lourenço, gostei daquela vez quando falou sobre a água, mas as pessoas não entenderam. Afinal, a gente que compreendeu o que eu quis dizer. Sabe, politicamente, quando um governador dá ordens, é para se cumprir. E tem elementos que estão à sua volta, que têm a tarefa
de fazer com que se cumpra aquilo que é decisão do governador. Portanto, se essa tivesse sido a decisão do governador, esse senhor teria bebido água suja. Mas o governador perguntou se ele era capaz de beber água. Você consegue beber essa água? Bebe lá. É claro que ele não conseguiu beber água, aquela água. Mas esse esforço é refletido hoje. 18 anos ou quase 20, eu saí de Gaza em 2008, 2007, 2008, finais de 2007. Há 15 anos. Foi inaugurado agora em Dindiza uma fonte de água, com água a jorrar até no céu. Mas foram esforços que foram feitos e que são feitos por este, depois são seguidos por aquele, depois são continuados com não sei o quê, até que eles aconteçam. Esse é um processo, não é? Tu chegares a um sítio, uma das coisas que me marca até hoje, das coisas que eu fiz enquanto trabalhei em Gaza, foi a construção da estrada que liga, portanto, o choque de cruzamento de Escola para Ndindiza, no distrito de Xigubo. Não havia estrada para um distrito. Sabe o que é ter numa província uma estrada? Aliás, um distrito. E não ter uma via de comunicação que ligue a capital provincial a esse distrito? Gaza já teve isso. Tu saías de Xai-Xai até Chokwe, tomavas a estrada que leva, portanto, a Chiqualaquala, havia um desvio e começávamos a andar nos trilhos feitos por técnicos e engenheiros da EDM que constroem postos de energia. Depois apanhávamos o outro trilho que era o pipeline lá da Sazol, que conduziu até chegar em Saúde, que era a primeira capital do distrito de Xigubo. Depois transferiu-se para Ndindiza. E o tal governador que trabalhou lá nessa época viu aquilo, voltou, reuniu a equipe das obras públicas, fez um levantamento, trabalho topográfico. Vamos abrir uma estrada. Abriu-se, é a estrada que se usa hoje. É a estrada que se usa hoje. Porque eu não queria que os outros andassem, portanto, por esses trilhos. E eu não queria que a população bebesse água suja. Quer dizer, não sou eu, o governador. Desculpe, o governador não queria isso. Eu não sei como é que se chama essa escola de liderança, né? Mas é a minha forma de ser. Muito bem. Excelente, obrigado. Qual é, então, por assim dizer, a função ou o cargo ou a vocação que lhe deu mais gozo de exercê-la? Mas gozo em que sentido? Sentia-se inspirado, isto é, a cada acordar, amanhecer, até mesmo um dia ou 2 dias ou uma semana antes, até sentir a saudade de fazê-lo antes de estar naquele ambiente. Apesar de tudo, eu também sou uma pessoa, de certa maneira, crítica, não vou dizer muito crítico, mas do tipo, se eu estivesse aí, eu teria feito. Então, uma dessas coisas aconteceu realmente quando eu trabalhei em Gaza. Então, o meu pensamento todos os dias é: eu vou resolver problemas. Eu quero resolver, quero criar condições. É por isso que essa situação da água, a questão da estrada que eu acabei de dizer. Aliás, o setor da água foi um dos primeiros setores que eu visitei quando comecei a trabalhar na província de Gaza, justamente porque a minha preocupação era encontrar soluções. Eu estava sempre com os administradores distritais. Eu estava 15 dias do mês nos distritos, 15 dias no gabinete. Ou mais nos distritos e menos no gabinete. Não é? Mas para resolver problemas, juntamente com o administrador, com a equipe do distrito e com as populações. Então, eu recordo-me que recebi um ministro, não vou dizer quem na altura. Depois de conversarmos e tal, saiu, foi para os distritos fazer o seu trabalho. Quando ele regressou, disse:
Amado governador, eu não imaginava que a província de Gaza tem os problemas que tem. Não imaginava. Hoje está bem melhor, sem dúvidas. Mas uma das coisas que se dizia na altura é que a província de Gaza não pode ser quintal da província de Maputo. É que as pessoas relaxavam, ficavam de braços cruzados. Tudo vem de Maputo. Havia algum problema, uma necessidade, não há isto, não há aquilo, mete-se no carro, 2 horas de tempo. Na altura não havia tanto polícia como é agora, estavam a fazer o seu trabalho, não tem nada contra, mas não havia tanto tráfego como é agora. 2 horas e meia está no Maputo, faz o que tem que fazer, está a voltar para Chimoio, aliás para Xai-Xai. Então, para que fazer coisas em Xai-Xai? Por que fazer coisas em Xai-Xai? Bastava aquilo que tinha lá. As pessoas ficavam, portanto, acomodavam-se. Mas hoje não é? Muita coisa se fez, muita coisa boa. Eu saí, os outros continuaram. Você chega hoje em Xai-Xai, só a cidade de Xai-Xai, que é a capital, está completamente. Vai para os distritos a mesma coisa, não é? Hoje já tens a estrada quatroada que leva, portanto, até Chiqualaquala. Não sei se já chega, mas em princípio era até Chiqualaquala. Esse é que é o objetivo. Enfim, tu tens coisas. É que a gente governa para fazer o que, afinal de contas? Nós, quando assumimos cargos de direção e chefia, é para resolver os problemas do povo. É para solucionar os problemas que se apresentam. Você tem que pensar todos os dias em encontrar soluções em todas as áreas. Na área da educação, na área da saúde, na área da água, na área de transporte e comunicações, seja em que área, na área cultural. Você tem que encontrar soluções. E essas soluções devem ser encontradas, repito, isso não é meu princípio, também aprendemos do presidente Samuel, com as populações, juntar, ouvir as populações. A solução muitas vezes está com eles. É por isso que regularmente eu reunia-me com os madalas, com os anciãos. Reunia-me com eles para ouvir deles o que é que eles pensavam. Houve algumas situações em que um diretor provincial está a dizer uma coisa, as populações estão a dizer que não é isso. Não é assim, não. Houve um caso muito que nunca me esqueço disso, área da agricultura. Não, sabe o que aconteceu? 2 dias depois, bateram na minha porta, entrou, excelência está aqui. O homem comprou folhas A4, arranjou fita cola, colou, fez um desenho, traço, começou a explicar, aqui podes fazer isto, aqui fazia-se isto, aqui fazia aquilo, aqui fazia aquilo. Fazia-se aquilo. Sim. Mas é alguém da população. E nós, quando somos chefes, muitas vezes pensamos que não, nós é que temos a solução para tudo. É mentira isso. É mentira. Começa lá, depois tens a sua equipe. Ouça a sua equipe. Dá oportunidade à sua equipe. A tua equipe não pode ter medo de participar. Não pode ter medo de apresentar uma proposta. Não pode ter medo de apresentar uma solução. Quando tu crias essas condições, tens tudo para fazer a máquina funcionar para resultados. Funcionar para resultados significa resolver problemas. Os problemas nunca vão acabar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Aliás, nós existimos ou ele... Exatamente. Então, não sei qual é a escola, mas essa é que é. Mas eu estou bem, estou reformado, não é? Estou aposentado desde 2000. É verdade, foi numa altura em que eu esperava dar um pouco mais de mim. Eu apenas completo este ano 64 anos de idade. Os de 59, este ano completam 64 anos de idade. Mas fui reformado por tempo de serviço. Como disse, comecei a trabalhar em 78. Em 2000 eu já tinha 42 anos de serviço. Muito bem. Em sua opinião, há duas correntes de pensamento. Alguns defendem que os líderes
nascem líderes, no entanto, que traços de personalidade. Outros dizem que não, os líderes são pessoas comuns, ordinárias como quaisquer outras, e elas se desenvolvem com o andar do tempo, em função das oportunidades, e também se fazem no terreno líderes. Gostava de saber, na opinião do Dr. Djalma Lourenço, qual é a sua perspectiva em termos de liderança? Os líderes nascem, trabalham, tornam-se líderes, como é que é? Tudo é um processo de não queria usar a palavra porque nem a palavra própria, é processo de produção, mas é um processo de construção. Tudo é um processo de construção. Quer encontrar um exemplo prático disso? Quer? Olha para o Messi, olha para o Cristiano Ronaldo, o futebol, não é? Messi dizem que nasceu um grande futebolista, ele é um craque nato, mas tem dias em que o Messi entra num campo e não faz nada, porque não lhe apetece jogar. Portanto, tu podes nascer, podes com essas qualidades, mas se você não quer desenvolver, você não desenvolve essas qualidades, você não vai ser líder. Cristiano Ronaldo mostra que é possível não nascer coisa, mas ser algum dom, sim senhora, mas ele pega nesse dom e vai trabalhar esse dom. É o último a sair no campo de treinos, Primeiro a chegar. Em sua casa tem equipamentos montados por ele. Em qualquer momento que ele tiver, vai gostar de fazer os seus exercícios, estás a preparar e estás a construir. Portanto, as duas teorias são válidas, mas é preciso sublinhar uma coisa: eu posso nascer com esse dom, mas se eu não faço esforço nenhum, não é? Não vai valer de nada. Dei o exemplo agora de futebol. Na vida prática também é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. É o meu pensamento, não é? Mas isso nós aprendemos também na psicologia, quando falamos de caráter, de personalidade. Tudo é uma construção. É uma construção. Não é? Enquanto uns dizem que todos nascem, portanto, como uma tábua rasa, mas outros que ninguém nasce ladrão, ninguém nasce... Mas é verdade, não é? Muito bem. Nesta construção de liderança, e para levar a nossa conversa já para o fim por causa da limitação do tempo, nessa construção de liderança, como é que o Dr. Djalma Lourenço se constrói numa cadência diária em termos de preparação nos bastidores para fazer-se apto a poder ser uma fonte de transmissão de energias positivas para os seus liderados? Refiro uma preparação psicológica ou mental, espiritual, física, emocional. Como é que se prepara? Primeiro, tentando gerir os meus próprios problemas, gerir as minhas emoções. Você acordou, faz aquele trabalho normal, corre ou exercita-se. Se eu disser que faço isso todos os dias, estarei a mentir, não é? Tenho alguns instrumentos para exercícios, porque às vezes sei que não vai dar tempo, mas estou em casa, então dá para fazer alguma coisa, faço. Sempre fiz isso. Até porque quando estava em Xaixai, montei um pequeno ginásio. Depois fiquei a saber que todo o equipamento foi vendido em esta pública. Não é? Mas ok. Mas esta preparação, ela permite que você fisicamente esteja bem disposto, emocionalmente, psicologicamente também, para um novo dia. Mas alto aí, aquilo que eu disse logo no início: acordar sabendo que aqui estou em casa, se eu saio vou para o outro lado, estou no trabalho. Quando eu entro no trabalho, esse é um princípio que todos conhecem, não é?
os problemas cá de trás ficam aqui atrás e os meus colegas não têm que pagar pelos meus problemas lá de fora, não é? Isso peço que todos façam da mesma forma, porque somos uma equipe e somos uma família. Esta é outra coisa, você preparar-se para estar com a sua equipe como família. Há pessoas que chegam a estar mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família, por força do próprio trabalho, etc, etc. Mas são aqueles 5 anos, são aqueles 3 anos, é o tempo em que o mandato de uma determinada tarefa ele é atribuído. Você tem que dar o seu máximo, não é? Mas também ensinei as pessoas, ensinei aos meus colegas que é bom arranjar tempo para descansar. É bom sempre arranjar tempo para se cuidar de si mesmo. Eu confesso que pessoalmente não fiz isso. Só agora é que eu começo a fazer isso. Não é? Mas é importante. Então, como é que a gente se prepara no cotidiano? É exatamente, quer dizer, desta maneira. E quando tu chegas no serviço, chegas no coisa, tu tens que saber que transmitir, portanto, essas experiências que eu também transmito todos os dias aos meus filhos. Não são perfeitos, eu também não sou perfeito, mas o caráter é uma coisa que se constrói. Você tem que construir, portanto, em casa, com o exemplo. Esta é outra questão também fundamental. Como me preparo? Também no exemplo. Eu já estive numa situação, não vou dizer aonde, mas se calhar as pessoas vão compreender, que me foi dado um trabalho, ou melhor, mais uma missão. O senhor agora é chefe disto. Chegar neste lugar, o seu gabinete é este: alcatifas úmidas, de anos de umidade, de chuva. Instalação elétrica danificada, canalização com problemas sérios. Mas foi o lugar que me deram. O senhor agora é diretor, as instalações são estas. Algumas pessoas perguntavam que mal eu tinha feito para merecer aquilo. Não precisa fazer mal nenhum. Também ninguém me perguntou que mal eu tinha feito para ter sido nomeado governador, ou que mal tinha feito, ou que bem tinha feito para ser... Então, estava ali. Se não fosse eu, teria sido outra pessoa. Foi a mesma coisa que me disseram quando eu fui candidato a presidente do município da Beira, em que eu perdi e ganhou o falecido o David Simango. Por que você está a aceitar isso? A situação aqui, por que estás a aceitar? Se não fosse eu, teria sido uma outra pessoa. Mas tudo para dizer que quando eu chego nesse sítio e encontro essa situação, não havia condições financeiras para chamar alguém, uma empresa para coisa. Eu mesmo, num dos dias, num fim de semana, peguei na minha caixa de ferramenta, sabia que não estava lá ninguém, a não ser o guarda, e fui reparar os autocolismos. Fui reparar pessoalmente os autocolismos. Na segunda-feira, quando os colegas chegaram, viram aquilo, acharam estranho, mas como? O guarda que começou a dizer: "Epa, o diretor que veio aqui arranjou isso." Não precisava de dizer, mas ele disse. Não espere que os outros façam. Se você pode fazer, faz. Transmita valores através do exemplo. Alguém que pode estar a ouvir, mas ele também já cometeu muitas... É verdade, eu não sou perfeito. Há vezes que se calhar não dei os melhores exemplos, mas o princípio básico é esse.
Senão estaria todos os dias a dar maus exemplos. Senão estaria todos os dias a dar maus exemplos. Então, é verdade que tive algumas vantagens. Na altura, nós tínhamos no primeiro ciclo, que agora é a 5ª ou 6ª classe, meu nome trai. Na altura era primeira, segunda, terceira, quarta. Depois tínhamos o primeiro ano e o segundo ano, não é? Depois aqui íamos para o terceiro, quarto, quinto. Já era formação técnico-profissional. Íamos para a escola industrial e comercial. Outros iam para o liceu, não é? Mas no primeiro e segundo ano, nós tínhamos uma disciplina que se chamava trabalhos manuais. Mas era trabalhos manuais mesmo. Onde a gente aprendia a trabalhar com gesso, a gente aprendia a soldar, a gente aprendia a trabalhar com contraplacado, essas coisas. Nenhum dos meus 9 filhos, nenhum, não aprendeu algo das minhas mãos. Uns mais preguiçosos que outros, é natural. Mas todos aprenderam a fazer alguma coisa. Não vou falar de cozinhar, de trabalhar na cozinha, até isso, não é? Alguns mais do que outros. Eu não posso formar um filho porque é homem, não sabe cozinhar. Vai esperar que a mulher faça toda. Não. Isso, e no dia em que não tiver esposa? E no dia em que a esposa estiver doente? Incomodada? Então, tem que aprender também. Mas também tem que aprender a colocar uma lâmpada. Tem que aprender a trocar uma torneira. São coisas básicas. Estás a tirar trabalho dos outros? Não está a tirar trabalho de ninguém. Não é? Coisas pesadas que você sabe que não pode fazer, requisita os trabalhos de pessoal competente. Mas o que você puder fazer, faça. Agora, não fazer nada, não. Muito bem. Então, uma última questão seria, para além do livro As 48 Leis do Poder, que outros 2 livros mais impactaram o Dr. Chama Lourenço? Esta do coisa, como chama-se, do Augusto Cury, como é que ele chama? Um livro que eu comprei no coisa, como é que chama? Comprei em São Paulo até. E este impactou-me muito. E um outro, não tenho agora o coisa, mas o outro um autor que eu gostei muito, Lobos Amrampá, que fala sobre, mistura sobre o espiritismo, a existência humana, o além, o pós-morte, e enfim. Mas e é um outro livro também sobre política. Muito importante. Este entreguei à minha filha, que agora está a fazer Ciências Políticas e Relações Internacionais. Peguei no livro, entreguei a ela como um material, um instrumento muito importante. Muito bem. Muito obrigado, doutor, por este tempo que nos concedeu para transmitir as suas lições de liderança. Desejamos assim o maior sucesso e que o Criador lhe conceda ainda muita esperança, muita energia para continuar a materializar os seus sonhos. Eu que agradeço e devo dizer que, bom, se alguém aprender alguma coisa de mim, eu fico satisfeito. Mas devo dizer que fico feliz por sentir e saber que nos dias de hoje existem muitos jovens que estão a caminhar muito bem nesse processo de liderança. Não é? Não vou citar nomes, porque senão estarei... Primeiro correrei o risco de citar uns, não dizer outros. Mas há muitos jovens que estão a caminhar muito bem nesse processo de liderança. E a eles só um reparo. Isso eu senti em alguns. Não podemos menosprezar os outros por não serem aquilo que nós somos, ou por não terem alcançado ainda aquilo que nós alcançamos. Porque fulano e ciclano não é porque são burros, ou porque não têm
Não é bem assim. Tem muita gente neste mundo lutando para conseguir algo melhor e não consegue. Então, se eu como líder, eu como homem, como pessoa, já atingi um determinado patamar, não devo menosprezar aquele que ainda não atingiu. Não devo menosprezar aquele que ainda não atingiu. Mesmo porque cada um tem as suas oportunidades. Diz-se que o sol nasce para todos, é verdade. Mas quando o sol nasce para todos, outros estão no norte, outros estão no sul, outros estão no este, outros estão no oeste. Outros estão na cabana, outros estão na casa de zinco, outros estão em casas com laje, outros estão até em barracas. Mas o sol nasceu para todos. Nasceu para todos. Não é? Outros já nascem, não é? Com uma conta bancária. Outros nunca ouviram falar de uma conta bancária. Chegam até ao estado de adulto, quer dizer, da fase de adulto, sem conhecer o que é conta bancária. É porque ele quer? Não. Mas o sol nasceu para todos. O mundo é para todos. Quem não come 3 refeições por dia não é porque não quer comer 3 refeições por dia. Quem não anda de carro não é porque não quer andar de carro. Aliás, em Maputo hoje em dia não só ter carro nem é luxo. Porque eu comprei o meu salário, comprou o carro. Isso não debate-se. Por que compra carro primeiro e não faz casa? Sabe, há países em que esse não é o princípio. Nem foi no tempo dos nossos pais. Primeiro trabalhar, constituir família. Senão nem havia de haver negócio da imobiliária. Por que existe negócio de imobiliária? Porque a renda se casa. A primeira casa de quase todo mundo no outro tempo é casa arrendada. Essa é a primeira casa. Depois de você ter 5, 6 anos de trabalho, é que começa a pensar em construir a tua casa ou comprar a tua casa. Com poupanças do teu trabalho ou de outro rendimento extra que você tiver. Mas hoje as coisas inverteram-se em Moçambique. É errado. Não, quem sou eu para condenar? É uma forma de ser e estar criado pelas próprias condições do... Há jovens hoje que dizem que não, eu não posso casar antes de construir minha casa. E é capaz de sacrificar e fazer mal a filha do dono porque ela não construiu a casa dele, mas está-se a meter com a mulher com a filha de alguém. Mas também onde é que ele vai arrendar a casa? Porque esta seria a primeira saída. Já trabalha, ainda não construiu sua casa, vai arrendar. Mas fica em casa do pai também. Nem todos vivem em casa dos pais, até a idade que vivem. É porque não quer ter casa. Onde é que ele vai arrendar? Quanto é que custa hoje uma dependência? Que é o arrendamento que existe, que é a casa que existe para arrendar. Mas estão a construir casa todos os dias. Sim, condomínios. Quanto é que custa condomínio? Nós ainda não pensamos, tirando o fundo de fomento à habitação, com exemplos que até como este que acabou-se de inaugurar, o Presidente da República inaugurou há 1 ou 2 meses aqui na Catembe. Tudo o resto que se vai construir é para média alta renda. Não se constrói para baixa renda. Para nós outros arrendarmos. Nossos pais, alguns dos nossos avós, tinham aqui em Spamanini, etc, na Beira, na Munhava, na Nhamudima, casinhas pequenas para arrendamento, que competiam, portanto, com outras casas na cidade. Aqui no Maputo também existia. Hoje pouca gente está a fazer isso, mas naquele tempo fazia-se muito. O Francisco tem aí o seu rendimento, né? Constrói em Spamanini ou coisa como a Manhangalena ali, 4 quartos, não é? Casa de banho ali, as pessoas estão com isso. Hoje, acabei falando demais, mas o que eu quis dizer é que, se tu estás bem,
parabéns. Não precisa maldizer o outro que não está bem. Não precisa pensar que como você chegou até ali é porque você é o único que pensa. Você é o único, na linguagem popular, é o único que gira. Não. Há muitos problemas nessa vida. Há muitos problemas nessa vida. Há muitos constrangimentos no nosso dia a dia. As pessoas têm que fingir de aprender a viver. Bem, não estou a falar daqueles que fingem que são ricos quando não são ricos. Não é? Fingem que têm quando não têm. Se calhar eu sou um deles. Não sei. Mas às vezes não é porque tens. Só porque usou calça, casaco e gravata, as pessoas olham para si e dizem que tem. Só porque anda num carro diz que tem porque tem. Então, o mundo tem muita coisa para mudar, para o melhor. Mas em primeiro lugar, no dia em que cada um de nós começar a pensar um pouco no outro. Mas lá está, vão dizer que isso não começou agora, né? Não és tu que vais mudar isso. Mas, enfim. Muito grato. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, plataforma Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, no nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App. Um abraço, luz, até breve.